Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 13 de março, agora na Espanha, 20 horas e 12 minutos, no Brasil, 16 e 12 da tarde. Gente, eu vou começar fazendo essa análise da BTC pelo gráfico mensal ancorado na nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Por que eu estou fazendo isso? Eu tô assustado com a quantidade de gente desembarcando do mundo cripto, acreditando piamente que esse ciclo já teria desenhado um topo, que nós estaríamos agora em vias de enveredar por um grande inverno cripto. Então, eu estou começando por esse gráfico mensal, porque é um gráfico mais impactante, que esse gráfico basicamente mostra que a gente está testando a base da grade de expansão. Então, se a cada ciclo a atração de expansão exponencial da BTC avança com um pouquinho menos de agressividade, olha aqui, no ciclo de 2012, 2013, a gente estressou a upper da grade. Aí no ciclo subsequente, a gente avançou duas uppers para baixo, né? A gente foi para antepenúltima. Aí no ciclo, esse aqui foi o ciclo de 2017, 2018, onde a gente fez a máxima em 20 mil dólares. Aí no ciclo subsequente, que foi o ciclo de 2021, a gente avançou duas uppers para baixo. Então a gente fez a máxima em 64 e depois 69. E no ciclo subsequente, que é agora, o de 2024, 2025, que vai se arrastar até o final de 25, basicamente, se a gente avançar duas para baixo, a gente tem que buscar pelo menos 147 mil dólares. Se esse ciclo avançar até setembro, outubro de 2025, teria que buscar pelo menos 200 mil dólares. Agora, a pergunta que eu faço para os senhores: vocês acham um bom negócio vender BTC ou sair do mundo cripto no estresse da base da grade? Ou melhor, sabendo que o grande catalisador de expansão do market cap do Bitcoin é a expansão do M2 global, capitaneado pelo Money Measure norte-americano, vocês acham um bom negócio sair quando o M2 norte-americano está em vias de receber um acréscimo de pelo menos 10 trilhões? Gente, as pessoas estão lendo as notícias elas são incapazes de entender o que está acontecendo. O Donald Trump ele tem que rolar 9 trilhões do endividamento público soberano norte-americano. Vocês acham, agora na madrugada de terça para quarta, o Congresso americano deu mais um cheque em branco para o Executivo Federal americano gastar até setembro sem limite. Então vocês podem colocar mais 2 tri aqui nesse gráfico. Então o débito, a dívida federal americana não está em 37 tri, está em 39. O americano conseguiu algo impossível, nem com muito esforço uma nação conseguiria algo, né, dessa envergadura. Basicamente, eles gastam por ano, 50% do PIB. E o PIB está lá, estagnado em 27, 20, 28 trilhões, sei lá quanto é que está o PIB americano. Na última vez que eu olhei, estava 27. Não faz muito tempo. Eles gastam a metade disso. O PIB é toda a riqueza que uma nação produz em um ano. O americano, a máquina de guerra norte-americana, gasta a metade disso por ano. Gente, olhando para esses números, sabendo que o governo norte-americano tem que rolar exatamente em 2025, eles precisam fazer a rolagem de 9 trilhões, sabendo que nos anos subsequentes, 2027, 28, eles têm que rolar menos de 3 trilhões em 27, menos em 26, menos de 2 trilhões em 27, menos de 1 trilhão em 28, 29. Ou seja, 2025, que é o ano em que vencem títulos emitidos lá, quando o americano resolveu invadir o Afeganistão há 20 anos atrás, ele emitiu um título para vencimento em 20 e poucos anos, tá vendo? 2025 chegou.
Só que tem que pagar 9,19 trilhões em 2025. Só que vocês acham que o Trump vai rolar essa dívida com a taxa básica de juros lá em 4 e tal? Óbvio que não. Essa crise é um conluio descarado entre os grandes players de Wall Street, o Departamento do Tesouro e agora o Fed também, agora o Fed está encontrando motivos para derrubar a taxa básica de juros. Porque a Nasdaq não para de cair, hoje a Nasdaq deu mais um tombo, está caindo menos 1,46%, só que vocês precisam olhar o seguinte, a Nasdaq já está indo para 17% de corretiva, as corretivas anteriores ficaram em torno de 15, 16, chegou aqui na grande corretiva lá de meados de julho, chegou a cair 14, enfim. A Nasdaq, vocês precisam entender o seguinte, a Nasdaq não vai corrigir muito mais do que isso. Até porque tem que existir uma relação de proporcionalidade entre o market cap de Nasdaq 100, S&P 500 e o volume do endividamento norte-americano, gente. Até para eles venderem a mentira de que isso poderia ser pago. Os juros têm que ser pagos, mas o principal vai ser carcomido pela inflação. É só olhar a inflação, eles ficam felizes com a inflação a 2,8%, quando a meta é 2, então algo próximo do 3 é o novo 2, é mais ou menos isso que está acontecendo. Aí sabendo que o M2 global está prestes a desenhar a maior expansão da história da nossa espécie, isso aqui, gente, só vai parar em 30 tri. Essa próxima, porque a expansão mais bizarra do M2 foi na crise pandêmica, que saiu lá de 12, 13 tri e foi buscar 20 e tantos tri. Só que agora, meus amigos, o bode está literalmente na sala. Eu vou repetir, nenhum outro catalisador eles podem criar reserva estratégica, eles podem até anunciar a compra de BTC pelo governo americano. Nada, absolutamente nada se compara em termos de importância catalisadora. Nada se compara com a expansão do M2. Vocês precisam se lembrar que o cenário que permitiu a criação do Bitcoin foi aquela crise lá do subprime, onde os bancos, num belo dia, descobriram que aqueles títulos hipotecários AAA não valiam absolutamente nada. O sistema financeiro norte-americano amanheceu falido. O Fed foi instado pelos banqueiros a salvar todo o sistema. Para não ficar feio para a cara deles, eles só deixaram o Lehman Brothers quebrar e depois salvaram todos os outros. Imprimiram 8 trilhões, incharam o balanço patrimonial do Fed, imprimiram 8 trilhões e salvaram o sistema. Ali foi o começo do fim, vamos colocar. Ali eles perderam o controle sobre a mega expansão do M2. Aí, como a realidade é muito mais insana que a mais bizarra das imaginações, aí a natureza entregou de novo para eles mais uma doideira que foi a crise pandêmica. Aí eles perderam o controle de tudo. Basicamente trancafiaram as pessoas em casa, os governos resolveram mandar dinheiro para as pessoas e aí, meus amigos, foi o M2 da zona do euro, americano, brasileiro, indiano, chinês, tudo explodiu. Só que agora eles estão com um bode na sala, que é a necessidade de ter que rolar a dívida. Vocês acham que existe algum ente no planeta Terra rico o suficiente para comprar 9 trilhões de dólares da dívida pública norte-americana, sabendo que os americanos deram um freeze, congelaram as reservas russas? Então o chinês já não confia mais nessa encrenca. Pô, se o americano pode congelar, isso aí não serve nem para ir no banheiro. O indiano pensa a mesma coisa. Existe algum ente, e agora os europeus, que descobriram que os Estados Unidos não são
não eram o seu verdadeiro amiguinho de infância, agora até a Polônia quer o artefato nuclear. A França, coitada, tá tirando as teias de aranha lá das suas ogivas nucleares e descobriu. A França descobriu em 2025 que ela tem o artefato nuclear, mas não goza da tecnologia do delivery. Ou seja, o que adianta ter uma ogiva nuclear se ela não pode ser entregue com as tecnologias avançadas dos russos, que basicamente fazem o delivery da ogiva a 30 e tantos mil quilômetros por hora. O chinês manda para o espaço, deixa a Terra girar e coloca lá em poucos milissegundos a ogiva no alvo. O americano também tem agora também tem o delivery hipersônico. E a Europa, coitada da Europa, quer criar todo um programa espacial, um delivery hipersônico, fazer tudo que o Elon Musk fez em 10 anos, que o americano fez em 70 anos, que o russo fez em 60, 70 anos. Eles querem fazer em poucos meses. Gente, a Europa vai quebrar. Essa que é a verdade. Eles vão imprimir dinheiro como nunca. Os americanos, para poder criar essa defesa deles, esse programa espacial, o Elon Musk, para botar uma moedinha em órbita, ele gasta menos de 10 milhões de dólares, porque ele dá ré em propulsores. A União Europeia, para colocar uma moedinha em órbita, gasta 1,4 bi, porque os propulsores vão tudo para a casa da cucuia. Aí eles querem ter toda a tecnologia do Elon Musk, toda a tecnologia da Roscosmos, toda a tecnologia da Agência Espacial Chinesa em poucos meses. Gente, isso é um projeto de uma década e meia. E eles vão replicar a Operação Americana. O que é a Operação Americana? Imprime riqueza, imprime riqueza, imprime riqueza. Lá na frente a gente vê. Gente, nesse cenário, o sujeito, olhando para esse gráfico do endividamento público soberano federal americano, o sujeito estar desembarcado da BTC e do mundo cripto, ele só pode ser bem menos que um mineral. Então eu vou voltar para o gráfico da expansão logarítmica exponencial. Gente, eu insisto com os senhores, em que pese esse desânimo que se espraiou em toda a criptografia, eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi, RWA. Já vou falar dos fatos. O Senado americano deu o primeiro passo para aprovar o projeto de lei de regulamentação das stablecoins. Gente, não esperem uma lei dessa passar. Vocês vão pagar, sei lá, 100 dólares por uma VAX, 500 por uma Solana. Vocês têm ideia? Vocês fazem noção de que esse wallet nativo aqui do iOS, onde a gente fica botando nossos cartões, isso aqui está em vias de ser extinto. Se uma lei dessa chega a passar, a Apple vai começar a cunhar na rede Solana, ou na rede BSC, ou na rede Tron, a Apple USD. E esse wallet aqui do iOS vai sofrer um update imediato para transformar isso aqui num crypto wallet, com a abstração das contas. Aí a minha mãe, com o Gmail lá dela, ela vai ter acesso imediato a um public address de Solana, a um public address de ETH, a um public address de TRX. Isso é abstração das contas. Ah, mas Renato, essas contas terão as private keys custodiadas pelas big techs? Sim. Mas isso vai atrair bilhões de usuários, até porque eu não consigo imaginar a minha mãe salvando 12 palavras, 24 palavras num Ledger. Mas tudo bem. A minha mãe imediatamente vai usar a stablecoin do JP Morgan através do seu iOS Crypto Wallet nativo, que vai ser criado com um simples update do iOS. Vocês não vão precisar trocar o iPhone de vocês. E acabou essa história de ficar aproximando o iPhone de maquininha, pagando anuidade para o cartão, o comerciante lá, o dono do restaurante aqui em Mabela, pagando 5% para Mastercard, Visa. Gente,
Vocês precisam entender, Visa e Mastercard é como a Olivetti e a máquina de escrever Hamilton, Kodak, que desapareceu, foi catapultada da existência. Porque basicamente hoje, assim, basicamente, do mesmo jeito que Kodak desapareceu, Hamilton, Olivetti, essa nova geração nem sabe do que eu estou falando, nunca viram uma máquina de escrever, só num museu. Mas essa Visa e Mastercard são empresas fadadas à extinção nos próximos meses. Não sei se aí alguém tem ações de Visa e Mastercard, mas enfim, é melhor vender. E a Bolsa de Futuros e Mercadorias e Futuros de Chicago pediu à SEC a aprovação de resgates em espécie de ETFs de BTC e ETH. Para quem não sabe, hoje para resgatar as cotas de ETF e de BTC e ETH na Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago, você precisa converter as BTCs em grana, em dinheiro, em dólar. Não é possível resgatar as cotas em espécie, em BTC. Isso é uma revolução, gente. Isso é uma revolução, porque basicamente a Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago vai ter que ter a BTC real ali no seu wallet autocustodiado, vai ter que ter a ETH real. Eles não tinham. Eles basicamente vendiam as cotas e eles criavam lá um lastro na Coinbase, mas eles não tinham a BTC real ali, física, disponível para entregar quem eventualmente quisesse sacar. Gente, não há BTC para todo mundo, vocês precisam entender. Não existe BTC para todo mundo. Eles defendiam essas operações abrindo lá na Bolsa de Futuros então se alguém comprasse lá 100 BTCs por meio de cotas de ETF, basicamente eles garantiam essa operação em futuros. Se houvesse um resgate, como eles não eram obrigados a pagar em BTC, tinham que pagar em dólar, eles encerravam a operação lucrativa e entregavam o equivalente em dólar pro cotista que eventualmente fizesse lá o withdrawal. Mas agora não, eles precisam ter BTC, precisam ter ETH. Não há BTC para todo mundo. Vocês precisam entender isso. E vocês acham mesmo que é um bom negócio sair do mundo cripto aqui na base da grade? Gente, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street tomba de novo por conta das ameaças tarifárias do Donald Trump contra a União Europeia. Agora o Trump está ameaçando aplicar alíquotas de 200% sobre as importações de bebidas alcoólicas. O Trump, que é um sujeito que não bebe, ele já declarou isso em milhões de entrevistas, ele não faz uso, não consome bebidas alcoólicas, ele até está querendo emprestar um viés educativo para essa ameaça, mas a União Europeia não gostou nada, o mercado americano também não gostou nada, e aí hoje Nasdaq está tombando mais de 1%, e o Vladimir Putin apoia a ideia de cessar-fogo dos Estados Unidos para a Ucrânia, mas fez duras exigências. A principal exigência é que Kiev, a Ucrânia, não entre jamais na OTAN e que não haja presença de tropas ocidentais da OTAN ou norte-americanas no território ucraniano. Essa é a principal exigência. É isso que o Putin quer que fique claro. Porque se houver um cessar-fogo e ao mesmo tempo houver grande movimentação de tropas ocidentais dentro do território ucraniano, ele não vai aceitar. É basicamente isso que ele quer. Gente, não esperem o mundo voltar a ter som de violinos e cheiro de flores nas ruas. Leiam o Axiomas de Zurique, comprem ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas. Comprem quando o medo extremo está lá próximo do medo extremado. A gente está no medo extremo ainda. E não vendam no medo extremo. E não vendam ao som dos canhões. Gente, eu volto a insistir com os senhoritos. Vender na base da grade não é um bom negócio. Não é um bom negócio.
Eu volto a insistir com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.